quem não me conhece. Eu sou professora da UFRJ, do curso de nutrição, do Instituto de Nutrição Josué de Castro, e faço pesquisa no programa de pós-graduação da UERJ, no núcleo que chama Néctar, há muitos anos, muito antes de entrar na UFRJ. Mas eu sou professora de lá, é bom que eu me apresente assim, porque eu estou representando um laboratório que está estruturado lá. Esse laboratório está ligado à área de educação alimentar, e é um pouco nessa perspectiva que eu queria conversar nesse colóquio, trazendo um pouco uma ideia de educação que está ligada à cultura. Né? Então, a gente, às vezes, pensa no processo de mudança da alimentação ao longo do tempo, e a gente vai olhando com calma e vai vendo como as imagens, as artes, as mídias, todos esses materiais que a gente tem entre a família e a escola vão modificando o modo da gente comer, o modo do que a gente quer comer, do que a gente não quer comer. Então, não dá para trabalhar, na minha opinião, né, dentro da vertente que eu estou trabalhando, com educação alimentar, sem a gente considerar que isso vai misturado com a cultura. A gente não escolhe sozinho o que a gente come. A gente escolhe como uma pessoa individual, né, a gente singular ali, o que a gente gosta, mas esse gosto está totalmente impregnado da cultura onde a gente vive, das coisas que a gente começou a aprender a gostar. Então, tem muito a ver com essa ideia de aprender. E esse aprender, por que ele está dentro do cinema? Né, e qual é a relação desse aprendizagem no cinema? Em relação à vida, a gente incorpora isso sem a gente nem saber que está incorporando e sem a gente decidir em algum momento que a gente está incorporando as tendências, os gostos, não é? E as mudanças. Isso acontece independente da vontade da gente. E, às vezes, a gente fica com a vontade danada, né, do ponto de vista da nutrição, de mudar as coisas e não se dá conta de que não tem um jeito de não mudar, não é? Não tem um jeito de ficar igual. Nem que fosse muito parecido, a gente envelhece e a gente muda. Então, essa impregnação do mundo, da cultura, da vida, no nosso modo de comer, é inevitável, e ele muda a gente e muda as coisas da vida da gente e da sociedade também. Então, tem uma modificação aí que ela é inevitável. Mas tem também alguma questão do cinema que é própria do cinema, que é própria das artes, que é uma potência, que é uma capacidade que a gente tem de entrar em contato com a gente mesmo, porque isso faz diferença. A gente pode ser escolhido o tempo todo para comer uma comida que está na mídia, na vida ou nas tendências, mas a gente saber que a gente está fazendo isso faz diferença. Talvez essa seja a diferença que a gente pode botar na conta da liberdade. Não achar que a gente pode fazer sozinha tudo que a gente quer, mas achar que a gente pode fazer dentro dos moldes da cultura, conhecendo essas coisas e podendo dizer, eu vou fazer porque todo mundo faz, ou então eu não vou fazer mesmo todo mundo fazendo. Faz diferença, né? Então, o cinema entra nessa potência, nessa capacidade que a gente tem de entrar em contato com a gente mesmo. Não é? A gente sente, a gente chora, não é? A gente vivencia as coisas dentro de uma sala de projeção com um sentimento que a gente não consegue conter. Então, ele é nosso mesmo, não é? É uma coisa que a gente entra em contato com a gente mesmo nesse sentido. E na pós-graduação, quer dizer, ao mesmo tempo que isso é alguma coisa da vida da gente, isso também é um estudo. Isso também é um piloto para a gente ver como que isso funciona, como que isso se transforma em realidade. Como é que é essa imagem do universo, sei lá, de um filme, de um tema ou de um personagem que está lá em outro lugar, como é que ele entra dentro da gente e ele vai fazendo, mobilizando a gente de uma tal maneira que a gente nem sabia que a gente ia chorar. A gente entrou no filme, o filme é uma desgraceira danada e a gente não chora. Aí tem um outro filme que não tinha nada para chorar e aquilo mobiliza. Bom, é a gente que está ali chorando, é a gente que está ali sentindo. Então, nesse sentido, toca, nesse sentido, entra. Bom, se toca, então é alguma coisa que era imaginária e que virou realidade. Então, essa construção da realidade através da imagem do cinema
é o que eu queria falar um pouco hoje e trazer para o debate desse colóquio, né? Que é um pouco o que a gente tem feito na área da pesquisa. É olhar como que esses personagens, como que esse cenário cultural vai sendo construído e a gente vai se organizando, tentando compreender esse universo a partir do filme. Então, tem 2 exemplos que eu acho que são bons para a gente aplicar um pouco isso. A gente, no Néctar, está tentando não ficar com as teorias muito distante da prática, que a gente entendeu que isso não vai funcionar bem na pesquisa. Precisa da gente pegar a teoria e aplicar. E a arte, com a sensibilidade e a capacidade estética dela, é excelente para isso, porque a gente não escapa dessa forma de ser. Não sei o que a gente é exatamente, mas esse jeito de estar ali, esse personagem, essa cara que ele está construído ali, está comunicando, está conversando com a gente e está participando de alguma coisa. Então, é essa realidade construída nesse nível de estrutura social é que a gente pode trabalhar, estudar, conhecer, e, enfim, e adiante. Então, tem 2 filmes que a gente analisou. Um, acho que Bianca nem está aí, né? Mas eu vou falar dela. Então, que é... Pode passar, Chico, eu falei muito, esqueci. Bom, deixa eu apresentar a imagem, né? Acho que eu fui muito além. Então, que é assim, por exemplo, essa imagem, né? A gente olha uma pessoa mexendo em várias substâncias, né? De comida e de flores e de cores, e isso dá uma informação para a gente, isso comunica alguma coisa. Eu, quando vi essa imagem da primeira vez, me veio um pouco uma cultura indiana na cabeça. Não sei dizer o que era. A gente fosse trabalhar com ela, a gente pararia para ficar identificando quais as questões, aonde ela estava, de onde a gente tirou, quem está olhando, porque quem está olhando faz diferença no que vai ser visto, não é? E é assim que a gente cria uma realidade. A realidade que eu estou falando não é exatamente a da fotografia. Eu não sei qual é a realidade da fotografia, mas no momento que eu estou olhando, que eu vou nomear essa fotografia, ou que eu vou começar a fazer um estudo dela, eu estou criando uma realidade. Então, é uma ficção, mas é uma ficção entre aspas, porque é alguma coisa que, dentro do modo da gente trabalhar a pesquisa, a gente vai conhecendo as possibilidades da existência dela. Para mim, pode ser uma indiana. Então, esse universo de construção de realidade é que é o piloto do campo que a gente vem fazendo, né? Então, o que é esse piloto? Em vez da gente só ir para a comunidade e olhar o que a pessoa está comendo, a gente vai para o cinema e tenta entender, numa perspectiva, como que aquilo está acontecendo a partir das imagens que estão sendo construídas pelo pesquisador, dentro de todo um arcabouço teórico que está colocado ali. Então, pode passar, Chico. A gente pensa. Será que pensar é realidade? Será que pensar é imaginário? Será que o que eu penso existe? Que lugar de existência que será que tem o pensamento? Não é? A gente não precisa ficar nervoso com isso. A ideia é... E ele vai ter efeitos fundamentais na vida da gente. Então, ele é muito necessário. E é pensando que a gente vai conseguir entender um monte de coisa e não passar boiando, né, nos maremotos, sem a gente saber aonde que a gente pode se exercitar para nadar melhor, por exemplo. Então, pensar é totalmente inerente a isso que a gente vai estar trabalhando com o cinema. É olhar e é pensar. Porque a gente não assiste o filme uma vez só para sentir se rolou, se bateu. Cara, o filme me abalou. A gente assiste um monte de vezes, porque tem um monte de coisas ali que interessa a gente conhecer. Tem um modo de fazer aquilo acontecer na gente, e a gente precisa de entender qual foi o modo, qual foi a edição, qual foi o processo de fazer aquela imagem entrar na gente. Isso é uma forma de conhecer o mundo que a gente vive e o jeito que a gente é. Porque se essa cultura, se ela está agarrada na gente, se ela está impregnada e ela se mistura, tem hora que eu gosto porque todo mundo gosta de comer uma coisa, tem hora que eu gosto, mas eu não sei de onde é que eu tirei esse gosto. Ora, se está tudo impregnado, então vamos tentar conhecer quais são essas formas de existência da gente na vida que a gente tem. Então, pensar é totalmente necessário.
Mas, pode passar. Tem uma coisa que vem depois, que é o que a gente trabalhou numa disciplina aqui, que é mais que efeito que é esse do pensamento. Porque se a gente fica lendo, ou se a gente fica fazendo uma reflexão, e ela passa numa linha que a gente não experimenta, que a gente não se experimenta, que potência que a gente descobriu da gente mesmo? Qual é o contato que a gente teve com aquele conhecimento ou com aquele saber, não é? E aí a gente fica perguntando, bom, a gente hoje acaba tendo na academia ou na pesquisa, muitas vezes, uma relação com os textos muito impessoal, porque não tem experiência, porque você não deixa a coisa chegar perto de você, né? Assim, o certo é segurança alimentar e nutricional, direito à alimentação. Caraca, o que é direito à alimentação? O que é direito? Não é? Como que isso se realiza na prática? Então, a experiência vem do modo que a gente, com o nosso corpinho, com a nossa vida, com a nossa boca para provar a comida, a gente pode conhecer aquilo. E no filme, a gente vê a construção dessas experiências na tela, pelo nosso sentimento, pela nossa capacidade estética, de forma, de ver e falar, caramba, menino nas costas do outro, puxa, está na cara que isso é uma relação afetiva. Né? O jeito dele botar o braço, eu tenho esse registro, eu olho e eu consigo perceber esse registro. Então, tem uma forma ali, que é uma forma que a gente vai lendo, que a gente vai entendendo. Essa é uma experiência de sensibilidade que a gente está trazendo como processo educativo no cinema, para o cinema e do cinema. Né? Então, e é um autor que trabalha isso, não estou inventando, não. Isso daí é ele que falou. Vamos lá, Chico. Aí, que a comida. Nesse filme, o personagem principal, ele resgata uma boa parte da história dele, ele se lembra, ele identifica onde é que estão os pares dele, onde ele acha a mãe dele, porque ele procura a mãe dele porque ele foi perdido quando ele era pequeno. Ele se perdeu, foi perdido. Então, ele busca um pouco isso, porque ele vive num mundo completamente diferente do dele. Mas ele sabe que é muito diferente e ele não consegue achar o mundo dele. E essa comida foi a conexão no filme, para a gente pensar essa forma dele se identificar com a comida. E aí, essa comida aqui, chama Jaleb. Aqui a gente tem no fast food o nome de pretzel, né? Que é uma fritura de farinha de trigo, que depois ela leva um açúcar com canela. E no filme, desde o início, esse menino, que ele começa como menino, ele se liga ao irmão pela admiração que ele tem para o irmão, porque ele quer ir a uma festa, o irmão diz que ele é muito novo para ir na festa, mas o irmão acaba cedendo, porque ele pede muito, e aí essa relação ela é coroada, ela é mobilizada com essa comida, que é como se fosse assim um acordo deles. Então você faz aquela comida para mim, eu vou fazer aquela comida para você. Que nem a gente às vezes usa aqui sobremesa, na minha época, né? Você só vai comer sobremesa se você sentar na mesa, né? Tem uma comida que ela é um prêmio, meio condecorada. E é essa comida que no final que faz, na narrativa fílmica, o resgate dele com um local onde ele nasceu, que ele não conseguia achar. Então, uma questão da comida que está ligada à comensalidade. E a gente foi estudando, isso foi um estudo, né, que a gente foi estudando e tentando entender isso. Pode passar. A ideia é que essa experiência do filme, que a gente consiga criticar. Será que perguntar para ele, perguntar para as coisas que a gente está sentindo, discutir, debater à luz de autores, de teorias, quer dizer, essa sociedade, essa adoção, essa mudança de cultura, as coisas que permaneceram, a gente ontem estava falando de mudanças e permanências dentro desse cenário, e a gente, quando a gente se reconhece na tela, por exemplo, o que eu falei para vocês, que essa comida ela é equivalente ao pretzel, que eu nem sei se fala assim, mas eu acho que é porque eu estou fazendo uma correlação. Eu estou me reconhecendo naquela comida que eu li, que é de farinha de trigo, que frita e bota um açucrinho e canela.
né? Então, a gente vai se reconhecendo. Essa é a forma de comunicar, de tornar comum. E é aí que a comensalidade entra, não só com a capacidade que você tem de se ligar afetivamente, mas dessa ligação ser coroada ou dela ser materializada, muitas vezes com um cheiro, com um gosto, com um gesto ou com uma comida, não é? Então, inventar outras tantas imagens, porque a gente inventa e a gente considera isso, a gente desdobra essas imagens na imagem que a gente tem na cabeça. Não necessariamente todo mundo olhou para aquela comida e sentiu a mesma coisa, claro. Então, a gente está desdobrando imagem. Conhecer essas possibilidades que a gente tem de construir imagens é fundamental para a gente poder ter potência na vida da gente. Porque o ser humano é criativo. Eu não acho que não existe outra forma de viver sem ser a gente criando. Porque, veja, se as coisas mudam, se a gente vai envelhecendo, a gente tem que se reinventar, gente, o tempo todo. Então, dentro dessa perspectiva, que também não é uma invenção minha, mas isso está baseado no que a gente trabalhou do filme, é como a gente vai entender esse processo, né, de construção da realidade. Que realidade que eu... Porque a pessoa vai perguntar, pô, você está trabalhando com cinema, você está trabalhando com a ficção, o que você está falando de realidade? Bom, então, é isso que eu estou falando de realidade. É alguma coisa que é comum, que é própria dessa estrutura cultural e que educa, entre aspas, não é? Para o bem ou para o mal, mas ela faz um efeito de mudar a tua vida, né? E constranger também, claro, não é? A gente faz parte do processo e pode seguir. O filme é esse, né? E assim, não é à toa que a chamada do filme tem os dois momentos principais dele menino, numa cultura que é mostrada com aquele biscoito, com aquela comidinha lá, e ele mais velho num universo completamente diferente, numa camada média de um país com todas as condições de vida que ele não tinha pequeno, e aí essas coisas vão sendo comparadas. Então, o gesto e tudo mais. Pode passar, por favor. A ideia é, como já falei, que a arte é essa potência criadora, né? A arte, não precisa ser ninguém artista, não estou falando que todo mundo vai ser artista, que vai trabalhar com cinema, vai ser artista, não é isso. Todo mundo é artista. Né? Agora, se a gente é mais, se é menos, se o outro reconhece, ou a gente se reconhece assim, é outra coisa. Mas a gente tem esse reconhecimento, porque senão a gente olhava uma imagem e não sentia nada. A gente não é uma tábula rasa, né? E assim, a gente já trabalhou isso na educação alimentar, no curso, desde a década de 40, né? A gente não consegue passar disso, nem na política a gente passa, a gente sempre acha que o outro não sabe, né? Mas a gente está partindo do princípio que, se ele não sabe, ele tem a potência para saber. Ele precisa saber que ele pode escolher desenvolver ou não. Não é? Então, nesse sentido, é que a arte e que o cinema é um espaço educativo, é um espaço de possibilidades, é um espaço de comunicação, é um espaço de troca. E a gente está baseando esse caráter educativo, não dá para dar conta de tudo, mas esse aspecto educativo na interação, no processo que você tem de comunicar, de se entender, de se reconhecer no processo de pensamento e experiência. O cinema é uma experiência nesse sentido, né? E a questão de afetar, já falei, pode passar, por favor. O outro filme é A Festa de Babette, que a gente também trabalhou, também está num dos livros que vocês vão ver no final do dia, que é uma outra questão de trabalhar uma ideia do sensível num processo da personagem, onde ela passa também em duas culturas diferentes, né? Uma muito gourmet e uma outra muito simples, e as transformações e o processo de troca nesse momento. O filme tem uma questão, né? Ele tem uma edição romantizada, né? Tem os dois grupos que são apresentados de cultura local, eles estão muito romantizados assim, no ideal, na utopia que a gente quer ser, que a gente quer viver. E isso não é importante a pergunta, mas é verdade ou não é verdade? O importante é que efeito que isso traz na comensalidade
na edição, no processo que o filme é apresentado. Então, a personagem, que é a Babette, ela passa o tempo todo numa cultura. Ela sai da França, né, ela sai de um local de muita gourmetização, ela é uma super chefe de cozinha e tal, ela sai numa situação muito ruim de vida, de perda, de guerra, para uma ilha, Jutlândia, muito simples, dentro de uma colônia pequena que vive uma cultura religiosa. Acho que é luterana, né? Mas, enfim, de muita sensibilidade, mas para outro tipo de sensibilidade, né? E aí tem a troca, que é o objeto da análise da gente. Pode seguir, por favor. Então, ela chega lá com essa... Eu acho isso muito bacana. Peguei essa imagem, porque assim, esse negócio de flambar, de botar fogo, assim, é muito chique, né? A gente, quando não conhece e bota fogo, ai, está pegando fogo. Mas não, assim, ela tem um controle do que é flambar e tal. Ela leva isso para esse universo que vai ter uma forma de compreender, que vai ter uma forma de entender aquilo. E o processo de troca é a continuidade dos afetos e das sensibilidades para um e para outro, não é? Então, não tem nenhuma tábula rasa, não tem ninguém que não vai receber, não é? O filme vai mostrar que existe uma troca, e se a gente fosse trabalhar mais, acho que a gente poderia até trabalhar que essa troca é inevitável, como eu estava falando no começo, porque se você encostar em alguém, dificilmente você vai ficar ali que nem uma máquina e que nada do que ela fala entra no teu ouvido, né? Tem sempre alguma troca. E ela vai trocando com a... Pode passar, Chico. Vai trocando com o local. Então, lá em cima, é uma cena mais inicial do filme que apresenta essa cultura. O senhor do meio é o pastor e as duas moças são as duas filhas dele, que seguem a linha dele sem dor. Né? Porque assim, a gente teve um olhar no começo e falou, gente, como é que essas mulheres ficaram solteiras até o final, junto com o cara... Pô, que tristeza, né? Não é possível, né? Assim, uma concepção de vida que está apresentada dentro daquela cultura, não é? E a outra moça, que é a Babette, que é essa do centro, que está mostrando para elas as coisas, como fazer. Quando ela começa, ela não começa mostrando o que ela faz, ela começa aprendendo a simplicidade da comida, e do creme, dos cremes, né, das sopas, dos chás, né? O filme passa uma impressão para a gente que é brasileiro, que é tudo muito aguado, que é tudo muito sem substância, né? A gente que gosta de substância. E é assim que ela vai aprendendo a fazer as coisas ali, entendendo que, para ela ficar ali, ela tem que saber o que é bom para eles, do jeito deles. Então, ela aprende isso, não desaprendendo as coisas que ela sabia antes. Ela vai trocando e vai mostrando algumas coisas. E aí, num determinado momento, porque ela está nesse lugar, porque ela não consegue sobreviver em outro, porque ela não pode voltar para o país de origem dela, porque ela não... Eu acho que ela não pode voltar para uma questão afetiva, mas ela acho que ela nem conseguiria viver por causa da questão de guerra e de perseguição nessa ocasião. O fato é que ela está ali na Jutlândia com o grupo, porque tem que ficar, e o grupo acaba aceitando ela porque fica com pena dela, porque não quer aceitar. O que é esse grupo, com essa proposta de simplicidade, de não aceitar nada que é luxo, que é fino, que é chique, tudo isso é supérfluo? Então, assim, um grupo que se propõe a cortar tudo isso, como é que ele vai ficar com a chefe de cozinha, com uma mulher rica, da nobreza, sei lá de onde, né? Então, eles topam por generosidade, né, para não deixar a moça largadinha. E ela também tem uma generosidade de ir ensinando, de ir melhorando a comida deles aos poucos, sem passar, atropelá-los, né? Mas, num determinado momento, ela ganha na loteria. Ela descobre que ela ganhou na loteria. É aí que ela vai fazer a festa de Babette, o banquete. E o que eu acho que é interessante, a festa de Babette, ela coroa, é o final da história, para mostrar como que isso acontece no final. Então, fica muito explícito. E a produção mostra isso com muitos clichês, com muitos estereótipos. Mas o processo é uma coisa que interessa muito a gente na área de educação, que é um pouco a mesa de hoje.
porque pode passar. Ela vai mostrando e vai trocando as coisas para chegar num lugar desse que tem nada a ver com o lugar onde ela foi parar. E esse espaço ele foi sendo construído aos poucos. Ninguém queria, olha, agora vou ensinar você como é que você come. Tem uma codorna que ela faz lá. A gente olha aquela codorna no prato, cruz, credo, meu Deus, como é que eu comer esse bicho desse jeito que está aqui? Mas as coisas vão andando de uma maneira que o importante é perceber essa troca. E é esse que é a pegada que eu estou chamando de educativa, são os efeitos dessa troca. Aí, no final, a família fica muito surpresa e muito reticente, porque que a gente ficaria também, porque é um dos bichos que ela bota no jantar é tartaruga. A gente não está acostumado a comer tartaruga, ainda tem as nossas tartaruguinhas lá dos abrolhos que a gente protege. Então, imagina, comer tartaruga, comer um monte de coisas ali que a gente não come. Mas, no processo dessa festa, eles vão entendendo que essa comensalidade não é nem a codorna, nem seria uma sopinha de pão, como aparece no começo, que é um pão molhado na cerveja. Não seria nem uma coisa nem outra. Mas como isso é construído na comensalidade, na realidade dos afetos das pessoas. Não é? Porque pode ter uma comida maravilhosa para o outro que você come só para tirar a fotografia lá e dizer que você comeu aquela comida maravilhosa, mas ela não te diz nada, não é? Então, a construção da festa de Babette é uma transformação dos afetos na comensalidade. Então, é um elemento, é um espaço, o cinema foi um espaço muito importante para a gente trabalhar isso, para a gente olhar isso. E por que não é ficção? Porque isso acontece com a gente. Porque a gente vivencia isso o tempo todo na vida da gente. Os cheiros das comidas, as coisas que a gente marca, elas estão relacionadas às nossas questões de sensibilidade, estéticas, afetivas, não é? Elas não estão ligadas a uma questão racional, nem a uma questão só ética. Você tem uma aproximação ali do teu corpo e isso você vai reconhecendo na medida de que você vai conhecendo, discutindo e debatendo, como a gente fez na sala de aula, né, na orientação, no grupo, conforme foi levando. Já estou acabando. Eu não vi que número que é esse, mas tudo bem, eu já estou acabando. Vai, segue aí, Chico. Então, agora é só o final mesmo. A minha fala, resumindo, é tentando trazer para o debate a importância da gente sair dos lugares mais convencionais de aprendizado, não porque a gente está só escolhendo, porque eles pegam a gente na esquina, eles pegam a gente nas mídias, porque se a gente tem corpo, a gente se afeta. Não tem como você ter um corpo e, de repente, você fala, vou sentir não. Eu não sei como é que a gente poderia fazer isso, porque se está calor, a gente pode sentir mais ou menos calor, mas ele vai ter um efeito, não é? Então, assim, agora, a gente querer comer alimentação saudável e ter o efeito do guia, não sei se é simples assim. Então, a ideia é a gente conseguir entender a subjetividade e a objetividade junto. Vamos tentar entender, nesse processo de troca, nesse processo de educação, como é que a gente está impregnado com a cultura, como é que ela vai modificando e o que a gente vai escolhendo nesse processo coletivo, né? Como que a gente vai se construindo como indivíduo dentro da cultura, dentro desse espaço. Então, a arte, só para fechar, ela seria, não é a única, mas ela seria essa possibilidade que a gente tem de trabalhar com o sensível, de trabalhar com o corpo ali na experiência, não só pensando, né, mas sentindo, no sentido de sentir como experiência, né? Não é sentido assim, isso faz muito bem para a saúde, eu acho muito bom comer isso, acho que eu já estou me sentindo melhor. Como é que é se sentir melhor? Que experiência que é essa que a gente está falando? Então, o cinema não deixa a gente escapar muito dessa sensibilidade, porque você fica com um filme, com um personagem na frente, ele te envolve, né? Assim, é um pouco essa ideia do aspecto de pensar, agir e o cenário da cultura.
São elementos importantes no processo da academia para a gente entender a vida, entender o mundo. Não é tudo, não dá conta de tudo, mas é alguma coisa que a gente considera muito importante da gente fazer. Tá? É isso.